hoje para vocês. Hoje vamos falar de um cara, Gregor Mendel, um cara que não tinha o que fazer. Ele ficava no seu mosteiro plantando ervilhas, colhendo ervilhas e vendo a probabilidade de características que ocorriam nessas proles de ervilhas. Realmente eu não sei o que Mendel tinha para fazer. Mas Mendel teve na verdade uma grande importância, certo? Uma grande importância no estudo da genética. E é isso que vamos fazer hoje, estudar genética, a primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel. Lei da segregação dos fatores. Ele estudou ervilhas de cheiro. E o que é essa lei da segregação dos fatores? Nós vamos ver daqui a pouco. Ele estudou ervilhas de cheiro, Apis sativum, ervilhas de cheiro, certo? E das características observadas, ele observou a cor das sementes, textura das sementes e várias outras características. Mas vamos trabalhar com duas características, que é a cor das sementes e a textura das sementes. Pessoas, genes alelos são justamente isso aqui. Aqui nós temos os cromossomos homólogos, os cromossomos que estão pareados dentro da nossa célula, os cromossomos pareados do cariótipo, por exemplo, o cariótipo humano, que tem 46 cromossomos. Aqui nós temos os genes alelos, que são os genes que determinam o mesmo caráter. Exemplo, um gene dominante para a cor de cabelo escuro, um gene recessivo para cabelos claros. Essas características que são determinadas por genes, e quando é o mesmo tipo de caráter em pares de homólogos, nós definimos como genes alelos. No momento da formação dos gametas, esses genes alelos se separam, porque os cromossomos homólogos se separam. Então nós temos aqui a separação dos genes. Vamos supor, por exemplo, a formação dos espermatozoides. Então você tem aqui os espermatozoides separados, formados. Eu vou ter espermatozoide com azão e espermatozoide com azinho. Eu vou ter, na verdade, a separação dos genes alelos. E esses genes alelos separados agora em gametas vão encontrar o seu destino na fecundação. No momento em que eu tiver o óvulo azão ou o óvulo azinho, que aconteceu a mesma situação, a separação dos genes alelos. E aí teremos a probabilidade de fecundação, porque este pode fecundar esse, este pode fecundar esse, este pode fecundar esse, este pode fecundar este. Que loucura! Vamos explicar melhor, pessoas. Vamos pôr em prática a primeira lei de Mendel. Vamos trabalhar com a cor das sementes por enquanto. Sementes amarelas, Vzão, um gene dominante, o fator dominante. Sementes verdes, Vzinho, recessivo, fator recessivo, gene recessivo. Vamos trabalhar então o seguinte. Mendel pegou uma planta pura de semente amarela, uma planta pura para ver justamente os seus descendentes. Vamos então analisar essa situação, cortando os grãos de pólen de uma planta e outra e fazendo a fecundação cruzada das flores, para ver justamente os descendentes dessa prole.
nós temos a geração parental. Essa geração parental é uma planta de semente amarela e uma planta de semente verde. Semente verde. Uma planta totalmente dominante e uma planta totalmente recessiva. Nós sabemos que no momento da formação dos gametas ocorre a separação dos genes alelos, a separação dos fatores, a lei da segregação dos fatores. Então nós teremos gametas Vzão e gametas Vzinho. Esses gametas vão se encontrar, que vai dar a nossa F1, a primeira filiação. Só que nesta F1, a primeira filiação, nós teremos todos Vzão, Vzinho, porque é a única probabilidade. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, ó, é a única possibilidade. Então nós teremos todos Vzão, Vzinho. Um dado novo para vocês, pessoas. Esses que têm genes alelos iguais, nós chamamos de homozigotos. Esses que têm genes alelos diferentes, nós chamamos de heterozigotos. Então aqui são heterozigotos. Tem genes alelos diferentes. Homozigotos. Genes alelos iguais. Pessoas, vamos agora para o cruzamento dos heterozigotos para poder obter a F2, a segunda filiação. É assim, ó. Cruzamento dos heterozigotos para obter a F2. Separação dos gametas, separação dos genes alelos, segregação dos fatores. Ó, Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Nós temos agora a segregação dos fatores dos heterozigotos. Eles são heterozigotos. E aqui nós vamos obter duas proporções. A proporção genotípica, que é a proporção de genótipos, um homozigoto dominante para dois heterozigotos para um homozigoto recessivo. E a proporção fenotípica, que é a proporção de fenótipos. Fenótipo é a característica apresentada. Por exemplo, a minha cara é preta. Então é um fenótipo. Então, uma semente amarela, porque tem gene dominante para a cor amarela. Duas sementes amarela, porque tem gene dominante para a cor amarela. Três sementes amarelas para uma verde. Então nós temos a proporção fenotípica, três sementes amarelas para uma verde. Então, pessoas, para demonstrar, nós temos proporção genotípica, um homozigoto dominante para dois heterozigotos
para um homozigoto recessivo. Proporção fenotípica, fenótipos, característica. 3 sementes amarelas para uma verde. Agora, pessoas, vamos trabalhar com a textura das sementes para que vocês possam fixar melhor essa primeira lei de Mendel. Pessoas, nós estamos aqui com sementes lisas e sementes rugosas. Isso é a textura da semente. É a textura, ela pode ser lisa ou pode ser rugosa. É a textura da semente de ervilha, da espécie Pisum sativum. Aqui no momento da formação dos gametas, a separação dos genes alelos, ou seja, da segregação dos fatores, nós temos formação de gameta Rzão dominante. E aqui gametas Rzinho recessivo. A F1 é a primeira filiação, a primeira geração que vai dar todos heterozigotos, 100% heterozigotos. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, porque vai ser a união desses dois gametas. E aí você vai ter uma F1 de 100% de heterozigotos. Cruzando os heterozigotos, Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho, que tem característica semente lisa. Que dificuldade! Semente lisa vai dar uma geração F2. Rzão, 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 Rzinho. Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Rzão, Rzão, semente lisa, homozigoto dominante. Rzão, Rzinho, heterozigoto, semente lisa. Rzão, Rzinho, heterozigoto, semente lisa. Rzinho, Rzinho, homozigoto recessivo, semente rugosa. E aí nós temos proporção genotípica, um homozigoto dominante para 2 heterozigotos para um homozigoto recessivo. Proporção fenotípica, proporção de fenótipos. 3 sementes lisas para uma rugosa. 3 sementes lisas para uma rugosa. Então agora, pessoas, você entende o que é uma proporção genotípica e uma proporção fenotípica da primeira lei de Mendel. Até mais, pessoas.